Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista, mais uma vez com vocês. No dia de hoje estamos trazendo o Dr. Júlio Sarturi, pneumologista, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, bastante conhecido em nossa cidade, que realiza um belo trabalho na área da pneumologia. Dr. Júlio, é um prazer estar aqui conosco. E por que estamos trazendo o Dr. Júlio aqui? Nesse programa dedicado à cardiologia, nós temos procurado colocar todos os fatores de risco que podem trazer males cardiovasculares. Então, já trouxemos aqui o Dr. Marcos Troian e outros profissionais que abordaram temas como diabetes, as dislipidemias, os triglicérides aumentados, que ocasionam obstruções em todos os vasos e, como aqui é um programa da cardiologia, aos vasos coronarianos. Mas o tabaco seguramente é um fator de risco, é o fator de risco mais evitável no mundo, né, Dr. Júlio? Tanto na área cardiovascular quanto na área oncológica. Então, Dr. Júlio, hoje nós temos mais fumantes do que antigamente, isso continua o mesmo número de fumantes ou tem aumentado? Muito obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação conversar sobre esse assunto. E, na verdade, o tabagismo, eu acho que eu gostaria de fazer uma pequena introdução para deixar bem claro para a população, isso é uma coisa muito importante, que hoje nós consideramos o tabagismo, o mundo inteiro, o meio médico, como uma doença crônica. Ele não é mais um mau hábito, como se considerava até o início da década de 90, mas sim uma doença crônica, tratável e com riscos, obviamente, de recaída. Isso nós vemos. Agora, realmente as notícias são boas, se nós formos avaliar isso dentro do contexto Brasil, né? Por volta de 2003 até 2005 se criou, então, o que nós chamamos de Convenção Quadro para o controle do tabaco, que, na verdade, foi o maior tratado de saúde pública já escrito pela humanidade. Quer dizer, a Organização Mundial da Saúde reuniu seus países, 192 países, e 40 desses países já ratificaram essa Convenção Quadro, que é justamente determinando ações para que o tabagismo fosse reduzido no mundo inteiro. O Brasil, ele instituiu vários desses acordos, né? A questão de proibição de propagandas, a proibição de venda para menores de 18 anos, as propagandas, os avisos, as advertências nas carteiras de cigarro, isso tudo surtiu um efeito. E aí vem a notícia boa. No final da década de 80, em torno de 32% da população brasileira era fumante. Hoje está beirando os 17%. Isso realmente foi uma redução importante. Claro que muita coisa está faltando, nós poderíamos ter aí números muito melhores, quer dizer, poupando muitas vidas aí e poupando muitas doenças graves. Algumas ações não foram feitas porque a Convenção Quadro também colocava como a questão de regulamentação de preços, né? E hoje se sabe que no Brasil o preço do cigarro é muito barato. Se for comparar em questão em dólar, né, 50 centavos de dólar é a média da carteira de cigarro aqui no Brasil e na América Latina. Tanto que, ao passo que nos Estados Unidos ela está em torno de 4 a 5 dólares. Né? A diferença é muito grande. E se sabe, e por isso que eu falei em questão de custos, né, que para cada 1% de aumento no preço do cigarro, nós ganhamos 0,5% em número de pessoas deixando de fumar. E outra, na questão da Convenção Quadro, é com relação à troca de culturas. Né? Nós temos aí uma região, a região de Santa Cruz, com muitos agricultores, pequenos agricultores, que dependem dessa cultura. Então, o governo realmente está precisando regulamentar essa situação, para que o Brasil hoje é o maior exportador de fumo em folha do mundo, né? E o segundo maior consumidor. Bom, Dr. Júlio, nós sabemos de todos os malefícios do fumo, do fumante ativo, né? E se tem assim um número de cigarros que é mais prejudicial do ponto de vista oncológico, cardiovascular, nós temos uma certa ideia, né? Mas assim, para as outras doenças que o cigarro faça mal, tu tem um número de cigarros por dia
que isso pode dizer para um paciente, olha, a maneira de você começar a parar de fumar é diminuir para tantos cigarros por dia. Isso adianta? Nessa consideração, nós temos muitas coisas para falar, realmente. Porque não existe quantidade segura de cigarro. Tanto que depois, se nós tivermos oportunidade, vamos falar um pouco do fumo passivo, que é o fumo em que a pessoa nem coloca o cigarro na boca e já está sofrendo os malefícios do fumo. Mas não existe nenhuma quantidade segura. Claro que existem outros fatores que influenciam, né? Fatores genéticos e tudo. Mas eu costumo fazer um paralelo meio grosseiro para os pacientes ou em oportunidades que eu tenho de falar, que na verdade assim, porque sempre tem alguém que comentou, olha, mas eu conheço uma pessoa que fumou 90 anos e nunca teve nada, né? Só que a questão é o seguinte, para essas 50 doenças aproximadamente conhecidas, que são causadas pelo fumo, essas doenças são doenças graves, irreversíveis. Então, se eu tenho uma determinação, ou seja, ocorre uma doença, é irreversível. Então, a comparação que eu faço, que eu digo que é grosseira, na verdade é como a roleta russa de revólver. Quer dizer, a pessoa vai ali e atira, dá um tiro, se dá um tiro, né, não sei a expressão, num revólver que tem uma bala só. Quer dizer, não vale a pena arriscar. Então, não existe nenhuma quantidade segura de fumo. A questão de redução, realmente, assim, ó, se pode até pedir para o paciente reduzir, mas aí entra um detalhe importante. É muito importante mesmo que o paciente tenha data e hora determinada para o fim. Aquela coisa de reduzir o tabaco, eu vou reduzir, hoje eu vou fumar 10, amanhã eu vou fumar 5, mas se ele não tem um objetivo de chegar ao dia 0, o que eu chamo de dia D, que é o dia da parada total, ele talvez, muito provavelmente não vai conseguir. Muito bem, doutor Júlio, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa, vamos fazer um breve intervalo e retornamos a seguir.